Neste culto, como já bastante enfatizado, celebramos os 159 anos da primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. E para ser mais exato, 159 anos mesmo se dará na próxima terça-feira, dia 5, pois no dia 5 de março de 1865, esta igreja foi organizada sob o pastorado do reverendo Alexander Latimer Blackford, pastor e missionário norte-americano, cunhado do reverendo Ashbel Green Simonton, que foi o primeiro missionário presbiteriano, também dos Estados Unidos, que chegou no Brasil, isto no ano de 1859. Simonton desenvolveu seu ministério na cidade do Rio de Janeiro, enquanto que Blackford aqui na cidade de São Paulo. E da organização da primeira igreja até hoje, são 159 anos de adoração a Deus, 159 anos em que esta igreja lê, estuda e ensina a palavra de Deus, 159 anos em que esta igreja testemunha o Evangelho de Cristo e busca viver fielmente os valores do reino de Deus. 159 anos em que esta igreja cumpre a missão divina e também com a diaconia, servindo pessoas, mostrando-se solidária, contribuindo com a criação de associações, instituições que beneficiaram e continuam beneficiando a cidade de São Paulo e o nosso país. Dentre tantas histórias e características que podem ser contadas sobre esta igreja, quero destacar nesta manhã o tema da unidade. 159 anos em que esta igreja vive e dá testemunho da unidade em Cristo Jesus. Igreja é isto, é lugar da unidade em Cristo, por Cristo e para Cristo. Não se trata de uma unidade qualquer, passageira, frágil, cercada por conveniências momentâneas, mas sim da unidade para a vida, da unidade para a eternidade, pois é a unidade que fortalece, é a unidade que fortalece a nossa fé e a nossa esperança, que fortalece o nosso caminhar à luz da palavra de Deus, que fortalece as nossas convicções pessoais e também familiares, no que diz respeito à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o tema da série de mensagens deste mês. Unidade que fortalece, unidade que fortalece. Igreja é lugar onde celebramos, vivemos e somos fortalecidos na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como na unidade que temos uns com os outros em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem e com muita sabedoria e precisão, ressaltou a unidade da fé, ressaltou a unidade da igreja, ao escrever aos Efésios, no capítulo 4, versículo 4 e 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Texto este da palavra de Deus que lemos no início deste culto. E o tema da unidade é tão importante que Jesus, no texto em que lemos há pouco do Evangelho de João, por 4 vezes,
pediu ao Pai que os seus discípulos e todos os que viessem a crer nele, crianças, jovens, adolescentes, adultos, casais, famílias, idosos, todos que viessem a crer nele, foi o pedido de Jesus, que vivessem a unidade que há entre o Pai e o Filho. João 17, versículos 20 a 23, é parte de um texto maior, intitulado A Oração Sacerdotal de Jesus, chamada também de oração de despedida de Jesus, e alguns se referem a ela como a oração da unidade. Ao fazer esta oração, Jesus está no contexto de despedida dos seus discípulos. São os últimos momentos em que os discípulos poderão contar com a presença terrena de Jesus, com a sua companhia e com a segurança que Jesus dá a eles. Por um lado, os discípulos estão tristes, natural. Por outro, Jesus está preocupado. Jesus está preocupado. E na sua preocupação, Jesus ora e pede insistentemente que Deus, o Pai, guarde os seus discípulos do mal, pois eles continuarão no mundo. Jesus também pede que eles sejam santificados na verdade, e pede também que eles vivam a unidade que há entre ele, Jesus, e o Pai. Jesus e seus discípulos, na ocasião da oração sacerdotal, estão em Jerusalém. A festa da Páscoa está para começar. E há uma expectativa muito grande da parte dos discípulos, no sentido de que Jesus fará uma grande coisa por ocasião da festa da Páscoa. Eles esperam que Jesus agirá com grande poder e algo fantástico irá acontecer, pois eles creem que Jesus é o Messias, vindo da parte de Deus, o Salvador. E o que Jesus faz? Ele pega uma bacia, joga água dentro dela, coloca uma toalha em seus ombros e começa a lavar os pés dos discípulos. Como nós conhecemos bem a história, Pedro rejeita, num primeiro momento, que Jesus lave os seus pés. Mas depois de uma advertência de Jesus, Pedro cede. A seguir, Jesus anuncia para os seus discípulos a sua morte. Ele diz que para onde ele irá, os discípulos não poderão acompanhá-lo, não poderão ir com ele. Os discípulos ficaram tristes e Jesus procura então confortá-los de várias maneiras. Jesus diz que ele irá para o Pai, mas na casa do Pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, ele não teria dito. E Jesus está indo para o Pai, para preparar lugar para os discípulos, para que onde ele estivesse, os discípulos também se fizessem presentes. Jesus anuncia a sua morte, mas diante da tristeza dos discípulos e procurando consolá-los, Jesus fala que eles não ficariam sozinhos, que eles não seriam abandonados. Era necessário Jesus ir, partir, porque deste ato seria enviado o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. Os discípulos não ficariam sozinhos, abandonados, mesmo com a partida de Jesus. Jesus ensina também que os discípulos permanecerão ligados a Ele, pois Ele é a videira verdadeira, e eles, os discípulos, os ramos, e todo ramo que está ligado à videira verdadeira produz fruto. E em todo esse contexto de despedida, de tristeza, de dor, de lamento, mas também de conforto, da parte de Jesus aos seus discípulos, nós temos a oração sacerdotal.
Jesus intercede em favor dos seus discípulos e de todos aqueles que viessem a crer nele. E dentre tantas riquezas a serem exploradas e extraídas desta, que é a oração mais longa que nós temos no Novo Testamento, está a unidade. A unidade. Jesus orou assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que sejam um. Versículo 20 e início do versículo 21. E este mesmo pedido está no versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. E no versículo de número 11, versículo esse que nós não lemos, na oração sacerdotal, Jesus pediu ao Pai: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A insistência de Jesus chama a nossa atenção, no sentido de compreendermos a qualidade, a profundidade, a intensidade e a importância desta unidade. E da mesma forma, vivermos e correspondermos com o seu propósito. Nesse sentido, algumas perspectivas para considerarmos sobre a unidade na oração de Jesus, sobre a unidade que fortalece. A primeira perspectiva: a unidade que fortalece é dom de Deus. A unidade que fortalece é dom de Deus. Jesus ora ao Pai para que sejamos um. Ele pede que os discípulos e todos que viessem a crer nele sejam um. Jesus não está pedindo unidade aos seus discípulos, não está pedindo unidade às pessoas que o ouviram, né? Jesus não está pedindo unidade às multidões, que muitas vezes se fizeram presentes e contemplaram milagres. Jesus não está pedindo unidade para quem até mesmo pensa em abandoná-lo, mas ele está pedindo a unidade a Deus. Por isto, a unidade que fortalece é dom de Deus. Jesus não está pedindo que sejamos um para mim e para você. Ele pede a Deus, porque ele sabe que esta obra é de Deus, e todos aqueles que forem contemplados nesta unidade serão abençoados. O pedido é a Deus, e assim sendo, a unidade que fortalece é a resposta de Deus à oração de Jesus. A unidade que fortalece é dádiva de Deus, vem de Deus a todos nós, é presente que somente quem participa, somente quem desfruta desta unidade, somente quem recebe, experimenta e percebe em seu viver. A unidade que fortalece como dom de Deus é a unidade abençoadora, é a unidade que nos faz bem, é a unidade onde nós temos a oportunidade, o privilégio de experimentar o poder bondoso de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus em nossa vida. E tudo isso resulta em crescimento. Na unidade que fortalece, nós somos consolados, nós somos renovados, nela podemos contar sempre com a presença de Deus e com o agir de Deus em nosso favor. A segunda perspectiva, a unidade que fortalece é participativa. É a unidade participativa porque é uma unidade que inclui e não exclui. É a unidade que começa em Deus, se sustenta em Deus e permanece em Deus. Não sei se você percebeu, mas na oração sacerdotal que Jesus fez, ele ressalta
a unidade aberta, a unidade que aceita, a unidade que abraça, a unidade que recebe. Ele orou assim, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Isto no versículo 21. E nos versículos 22 e 23, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Em primeiro lugar, a primeira instância, o primeiro nível de sermos um, é a unidade trinitária, ou seja, a unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos chamados para viver esta unidade. Você é chamado para participar da unidade que há entre Jesus o Filho e Deus o Pai. Na perspectiva da Trindade, aprendemos que a unidade se dá na diversidade. A Trindade é composta por 3 pessoas distintas, diferentes, que coexistem no mais perfeito amor, na mais perfeita unidade e comunhão. Temos dificuldades, irmãos e irmãs, com esta forma de unidade, porque a nossa tendência, a nossa preferência, sempre é pela uniformidade. Pela uniformidade. Queremos que as pessoas pensem e se comportem como nós achamos melhores. Queremos que as pessoas nos obedeçam, né? E é muito mais fácil conviver com pessoas que pensam como nós, que gostam das mesmas coisas que nós gostamos e que têm as mesmas opiniões que temos. Não somos tolerantes, não temos paciência e às vezes somos indelicados, desrespeitosos com aquele ou aquela que é ou que pensa diferente de nós. Quer um bom exemplo disso? No âmbito político. Quantas agressões, quantos desrespeitos por pessoas que pensam diferente, têm uma opinião diferente de nós, mas também no âmbito religioso. Entre os parentes e até mesmo na igreja. Nós lutamos, nós agimos pensando e querendo na uniformidade da igreja, que todos sejam como eu quero, como eu penso, que tenham as minhas opiniões. Mas a unidade trinitária não aponta nesse sentido, irmãos e irmãs. A unidade trinitária aponta para a diversidade, para o diferente. É aí que está o crescimento. A unidade promove o crescimento, a uniformidade, a estagnação. A estagnação. A unidade trinitária é participativa, nós participamos dela. Deus nos aceita, apesar de sermos diferentes dele. É a unidade que inclui, que recebe, que aceita, que tolera, que ama. E aos poucos, na unidade que participamos na perspectiva da Trindade, nós também devemos aprender a viver a unidade em meio à diversidade. Por fim, a terceira perspectiva, a unidade que fortalece é para a missão. Da mesma forma que Jesus é insistente no seu pedido para sermos um, na nossa participação na unidade do Pai e do Filho, ele também indica que o propósito da unidade é para que o mundo creia, que Jesus foi enviado por Deus. No versículo 23, Jesus repete este propósito missionário e acrescenta o amor, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, assim como amaste a mim. A unidade que fortalece é para a missão, tem a ver com o nosso testemunho,
tem a ver com o modo de viver a fé e a unidade como cristãos e como a igreja de Cristo Jesus. É para que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que Jesus é o enviado de Deus, creia que Ele vem da parte de Deus para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, renovar a nossa vida e nos conceder pela graça a salvação. É para que o mundo creia no amor de Deus. Se nós não vivermos a unidade que há entre o Pai e o Filho, a qual somos chamados e recebidos para participarmos dela, se nós não nos amarmos como Jesus nos ensinou, o mundo não crerá que Jesus é o enviado de Deus, que Ele é o Filho de Deus, e tão menos na salvação que provém dEle, pela graça. Para concluir, a oração de Jesus, o que Ele pede ao Pai, é para que sejamos um. A oração de Jesus é para que participemos, todos nós, da unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A oração de Jesus é para que, vivendo a unidade trinitária, o mundo possa crer que Jesus é o enviado de Deus, o nosso Salvador. A unidade que fortalece depende do nosso sim. É um convite. Deus não força e não obriga ninguém a participar dela, mas quer que todos participemos desta unidade santa, esta unidade que fortalece. Portanto, irmãos e irmãs, vivamos, oremos e participemos da unidade que fortalece para a glória do nosso Deus. Amém.